Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E no episódio de hoje do nosso podcast Expatriada na Terapia, nós vamos falar sobre o peso da autocobrança. Talvez você fique pensando o que é autocobrança e dá uma confundida em algumas coisas. Você fala, eu nem me cobro, Joyce. Mas aí eu te digo, você fica com aquela vozinha falando pra você, você tem que dar conta. Tem que dar conta de tudo. Se você não fizer, ninguém mais vai saber fazer? Pois é. Esse talvez é um sinal que você pode estar se cobrando demais. Ou até quando você fica com aquela sensação que você não pode deixar que as coisas deem errado. E aí você mora fora do Brasil, tá dando conta da sua vida no exterior e fica assim: não, eu tenho que garantir que tudo vai estar correndo perfeitamente na minha vida profissional, acadêmica, com a minha família lá no Brasil, aqui, com casa, carro, documentação, visto, appointments e seja o que for. E nessa você fica pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu sei que esse episódio pode parecer muito com dois episódios anteriores, onde a gente fala sobre a mulher cansada, a mulher exausta. Mas aqui eu quero aprofundar mais nesse porquê. Por que isso acontece? Por que você, mulher, se cobra tanto? E sinais que estão ali escondidos. Porque uma razão a gente já entende que a sociedade espera da mulher, que o patriarcado faz a gente acreditar. Agora, você já parou para pensar o que você faz com você mesma? Essa cobrança incessante de você dar certo no exterior, de você não dar trabalho, de você agradar as pessoas, sabe? Isso me faz lembrar, nossa, não uma só cliente, mas várias clientes que tiveram em consultório comigo, que falavam assim, mas você sabe, Joyce, eu não quero incomodar, eu não quero dar trabalho. Eu não quero que o outro se sinta mal por algo que eu falei. Eu quero poupar o outro, sabe? E às vezes nem usa a palavra do poupar, mas você acaba falando que você quer facilitar realmente a vida do outro, não quer deixar como se você fosse um problema. E sabe o que acontece? Tá tudo certo se não querer esse problema na vida de ninguém, né? Tudo bem não querer esse problema na vida de ninguém. O problema aqui é o que você faz e o que você se cobra de fazer para que você não seja um estorvo na vida de alguém, ou um peso na vida de alguém, ou para que você não cause um constrangimento. E às vezes não é nenhuma coisa, constrangimento. Não. Às vezes é realmente só que você seja uma pessoa agradável. Então, você fica com aquelas desculpas assim: não, ele fez esse comentário, mas é porque ele não me conhece. Não, ele fez esse comentário, era brincadeira, sabe? Isso acontece muito, por exemplo, que seja num date, né? Ou quando pensam assim, fez um comentário xenofóbico, ou brasileira, não sei o quê. Mas não me conhece, né? Tá generalizando, realmente. Tem muito brasileiro que fica tentando dar um jeitinho, que tenta passar a perna nos outros. Então, até que é entendível fazer esse tipo de comentário. E aí você fica querendo, assim, poupar o outro, agradar o tempo todo, sabe? E tem uma outra questão também, que sabe aquilo que eu falo tanto aqui, que é sobre levantar a faixa do você não fez mais que obrigação? Além de levantar essa faixa do não fez mais que obrigação com você mesma, você tem aquela cobrança, às vezes até consciente, mas mesmo que não for consciente, inconscientemente, você fica pensando assim, não. Mas se eu fizer o esperado, ou seja, se eu pago as minhas contas, se eu estou estudando para aprender o idioma do país que eu moro, eu tô fazendo o esperado, tô fazendo o mínimo que eu deveria fazer. É óbvio que eu tenho que fazer isso. Se eu só fizer isso, ou seja, se eu estiver pagando as minhas contas, estudando a língua do meu país, fazendo um bom trabalho, eu vou estar sendo medíocre. Eu vou estar fazendo só o suficiente. E quantas vezes, mulher, que eu pego em terapia a mulherada achando que o significado de suficiente é medíocre, que fazer o suficiente é pouco,
que fazer o suficiente, na verdade, é o significado de não fazer o suficiente, de fazer medíocre mesmo, de fazer, não tá mais que sua obrigação. Só que olha só, isso coloca a sua cobrança sobre você, a sua exigência sobre você, a régua lá em cima, lá em cima. E aí eu preciso deixar claro um negócio aqui. Não é porque ter uma ambição e se cobrar demais são coisas diferentes. Você tem uma ambição, você pode ter a ambição de ser CEO de uma empresa, você pode ter a ambição de falar 3 idiomas, você pode ter a ambição de ir para a lua, você pode ter a ambição de ter uma família, de ser mãe, você pode ter a ambição de ter uma casa, um carro, de dirigir, de trabalhar remoto de qualquer lugar do mundo, a ambição de poder ir para o Brasil quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Você vê, tem vários tipos de ambição. A ambição pode ser viver em paz. Nossa, viver em paz. Se você, quando fala ambição de viver em paz, soa leve ou pesado? Porque às vezes pode parecer que, só viver em paz. Nossa, viver em paz é um desafio tão grande, não é mesmo? Mas voltando aqui, você pode ter ambição sem a necessidade de ter uma exigência ou uma cobrança exacerbada de você. Quando você tem uma autocobrança muito forte, muito exigente, você acaba se machucando, principalmente emocionalmente. Porque imagina, eu tenho certeza que você tem aquela vozinha na sua cabeça que fica dizendo: faz isso, faz aquilo, você não tá fazendo mais que a sua obrigação. É óbvio, você mora num outro país que fala outra língua, é óbvio que você tem que aprender essa língua. É óbvio que você tem que conseguir se comunicar, é óbvio que você tem que conseguir pagar suas contas em euro, é óbvio que você tem que fazer sua carreira aqui. Vai, faz! E essa vozinha acaba sendo 80% do seu pensamento, que são de cobranças, de coisas que você tem que fazer, o quanto que você tem que performar, sabe? Entregar resultados. E nossa, tem hora que eu fico pensando assim, se dá um break, sabe? Dá um tempo. Será que sua mente se dá um tempo? Ou a vozinha da sua cabeça fica se cobrando e se exigindo sempre mais? Nunca é o suficiente, sabe? E aí, me faz até lembrar de que de uma cliente, né? Que ela vinha dizendo e com a queixa, a maneira com que ela falava dela, olha só, a vozinha da sua cabeça nada mais é o que você acha de você, o que você fala para si mesma, o como você se trata e se cobra. E aí ela dizia assim: nossa, eu tô morando já fora faz 1 ano e eu ainda não sou fluente no idioma daqui. Porque alemão é muito difícil. Mas eu tô aqui há 1 ano e ainda não falo o idioma. E aí eu coloco aqui, pelo amor de Deus, eu coloco aqui o ainda entre aspas, porque assim, que régua que tu tá usando? Que você tá se cobrando que ainda não fala o idioma em 1 ano. Ou para você pode ser, eu tô há X tempo e eu ainda não tenho amigos. E eu ainda não tô morando numa casa, numa forma que eu gostaria. E eu ainda não consegui ir pro Brasil. E eu ainda não tô estável financeiramente. Percebe? Esse ainda mostra a régua, a cobrança que você tem para com você mesma. Mas aí eu te pergunto, régua de quem é essa? É sua? Esse ainda tá sendo muito exigente, se cobrando muito, colocando um peso muito grande? Será que você está considerando todas as questões? Por exemplo, 1 ano morando fora e ainda não fala a língua, mas você já falava essa língua? Tu já tinha contato? O quanto que você tem contato agora? Quando você chegou no exterior, porque vocês são um perito, mulherada que sai do Brasil é perito em esquecer que quando você muda de país, você mexe em todas as áreas da sua vida. E tu esquece que o primeiro ano tu ainda tá descobrindo onde é o banheiro do país que você tá. O banheiro, eu digo assim, o básico. Então, tu tá procurando uma casa para morar, tu tá tentando se comunicar, tu tá procurando trabalho, tu tá ali descobrindo como é que anda no país, qual que é o mercado que você faz, tipo de comida. Você vê, é muita adaptação.
Você pode pensar aí no tanto de adaptação que é. Sem falar, nossa, desempacotar a caixa, comprar coisa, vê. E aí você se exige que todas as áreas da sua vida se resolvam em X tempo. Eu gosto de dizer que o primeiro ano é o ano mais difícil. Porque é onde você está resolvendo tudo. Então é quase que você está correndo, fazendo a sua maratona de mulher expatriada descalça. Porque você tá descobrindo um monte de coisa, tá aprendendo um monte de coisa. Sabe? E aí tudo bem, você vai lá e coloca um tênis no primeiro ano. Aí no segundo ano você tá correndo de tênis. Mas tu ainda tá descobrindo a garrafinha, o treinador que vai fazer essa maratona com você, quais são as ferramentas que você precisa para fazer essa maratona melhor, os suplementos que você precisa para fazer melhor essa corrida. Nossa! E aí você fala, mas eu já estou há 5 anos morando fora. Já? Já é relativo. Dá para você pegar a sua régua, olhar tudo que aconteceu na tua vida, financeira, emocional, familiar, relacionamentos, e bora começar a fazer essa conta direito e ver se realmente você tá só com uma ambição e se cobrando, ou se você tá se exigindo e com uma autocobrança muito grande, e não só falando, tá, eu tenho essa ambição que é algo grande, que eu preciso fazer um caminho aqui, trilhar um caminho para conseguir isso, né? Mas aí você está exigindo que isso seja feito em tempo recorde, ou que isso seja feito com 2 palitos e uma pedra, sabe? Igual o MacGyver, que você acende um fogo, você tem que acender a fogueira com 2 palitos e uma pedra. Mulher, você pode querer o que você quiser, mas a forma com que você fala consigo mesmo, que você se cobra, que você se exige, isso faz toda a diferença para onde você vai chegar e não só onde, mas em que condições que você vai estar quando você chegar lá, nesse objetivo que você quer, nisso que você quer. Será que você vai chegar fortalecida ou você vai chegar o pó da rabiola? Vai chegar com a autoestima lá embaixo, sendo sabotada e minada a sua autoestima, não é nem pelos outros que a gente está falando aqui hoje, é por você mesma, sabe? Se exigindo e se cobrando intensamente, falando coisas que você não falaria nem para sua melhor amiga, mas tu fica falando e repetindo isso na sua cabeça o tempo todo, sabe? Aí quero falar um pouco sobre velocidade. Em um mundo onde tudo acontece na velocidade da internet, isso mesmo, não é velocidade da luz, é velocidade da internet, dos 10 segundos do Reels hoje, sabe? E na sua velocidade é ser considerado lento, preguiçoso, inaceitável, B, miserável. Aí eu pergunto, será mesmo que você está indo devagar demais? Será mesmo que isso que você tem é preguiça? É procrastinação? Ou você não está se acolhendo, se amando? Você está sendo sua pior inimiga que te critica, que te exige, que não dá um tapinha nas costas, que só fala, aham, próximo. Conseguiu isso? Próximo, sabe? Isso me faz muito pensar nas minhas clientes mães, sabe? Eu escutei, inclusive, essa semana. É uma mãe expatriada de 2 filhos que está de licença maternidade. E aí, sem rede de apoio, né? Então você imagina, puerpério, 2 crianças, uma casa. E aí a frase que sai da boca dela sobre ela é: mas eu não tô fazendo nada. Nada. Eu tô de licença. Eu não faço nada além de cuidar das crianças na minha licença maternidade. Eu deveria estar dando conta de mais. Eu deveria estar sendo uma mãe melhor. Eu deveria estar cuidando melhor de casa. Eu deveria estar fazendo alimentações, refeições mais saudáveis comigo e com as minhas crianças. Minha casa deveria ser mais arrumada. Afinal, eu só fico em casa. Eu não faço nada além de cuidar dos meus filhos. Mulher, esse nada aqui eu coloco, por favor, entre aspas, se você não entendeu. Nada. Ser mãe, cuidar de uma casa, tá no puerpério, isso é muita coisa. Isso é um full-time job, é um trabalho que precisa sim de uma carga horária completa. E aí não é só sobre
você não tá trabalhando, mas tá cuidando de duas crianças, que cada uma tem uma necessidade por uma idade que está, não tem uma rede de apoio que seja um vizinho, uma tia, uma mãe que pode vir pelo menos em uma vez na semana, sua mãe tá lá no Brasil, sua sogra tá lá no Brasil, sua irmã tá morando lá em outro país também, e aí você não tem essa rede de apoio, essa folga, às vezes você é mãe solo, ou seu marido está trabalhando, e aí você fica ali. Não só lidando com a demanda de uma casa, de um bebê, de uma criança, mas também as suas demandas. Que talvez você nem colocou na conta, porque você não está se achando no direito. Se sente culpada. Como é que eu vou pensar em mim nesse momento que tanta gente depende de mim? Como é que eu vou pensar em mim agora, sendo que o mundo está explodindo? Vê só, o contexto faz toda a diferença. Quando se tira uma situação de um contexto, e é o que você, mulher, acaba mais fazendo, e aí você pensa na tua situação aqui, mesmo que você não for mãe, quando você tira uma situação de um contexto e fala, nossa, não tá trabalhando, tem muito tempo. Ah, vamos pensar nas mulheres expatriadas que vêm com o marido já vem com trabalho e a esposa vem acompanhando o marido para arrumar a vida, fazer a vida e depois, né, arrumar um trabalho ou não, né? E aí fala, ah, mas eu não faço nada, eu só fico em casa. Você cuida de uma casa, você provavelmente cuidou de uma mudança de país. Esse homem só está trabalhando e conseguiu ir trabalhar 2 dias depois que chegou no país, porque você estava em casa desfazendo as caixas. Porque, inclusive, você topou de largar a sua família lá no Brasil, o seu trabalho, os seus amigos, um lugar que você já conhecia, porque você topou, né, vir com ele. Ou seja, você tá nessa situação porque você deixou umas coisas de lado para vir com esse homem. Esse homem continua com o suporte emocional dele, com a parceira dele. Talvez ele nem viria, nem aceitaria essa proposta porque você, esposa dele, mulher dele, não ia querer vir. Você topou. Muitas vezes não pensa duas vezes. E aí se vê como menos. Ó, a autocobrança, o se cobrar demais, o se exigir demais, muitas vezes vem conectada com essa visão sobre você de que você não está o suficiente, que você está fazendo pouco, que você é menos que o outro, né, que seja o esposo indo trabalhar todo dia, ou que outras mulheres que vieram do Brasil e estão morando fora já estão fazendo isso ou aquilo. Nossa, e aí entra um ponto assim, ó, crucial dessa cobrança, dessa exigência exacerbada, que é a comparação, não é mesmo? Tu vai lá e cai nessa cilada. Você fala, não, mas fulana mudou, saiu do Brasil, veio pra cá já com emprego. Eu deveria já estar com emprego. Ou, não, mas fulana veio pra cá com o marido, com os filhos, tá dando de conta de marido, filho, casa e ainda faz o pão from scratch. Como é que fala? Faz o pão lá faz em casa, sola o próprio pão. Meu Deus, mulher, ver uma situação, primeiro, né? Se comparar com outra é completamente injusto. Porque é igual comparar laranja com maçã. São coisas diferentes. Como é que você, mulher expatriada, vai se comparar com outra mulher expatriada que é outra pessoa, que tem um outro background, que teve uma outra família, que teve uma outra história, que tem outra idade, mesmo que tenha idade, mesmo que tenha filhos também, que também seja casada, que também seja lá o quê. Tem coisas diferentes. E aí a gente volta para a questão que eu falei de que tirar do contexto, ver de fora, é fácil você se comparar, é fácil se julgar, não é mesmo? Mas é injusto, que você não sabe. E vou te falar, eu como psicóloga de mulheres já há mais de 8 anos, e nossa, eu ia falar mais de 10 anos de formação, o quê? 13, 14 anos como psicóloga. Olha só, eu me perdendo no tempo. O quanto que eu vejo a verdadeira mulher ali na sessão, porque é um ambiente seguro, certo? Onde a mulher se abre e se mostra, né, ali completamente nua e crua em relação aos seus sentimentos, o que acontece. E eu posso te afirmar com certeza, a imagem que você vê de fora, mesmo que você é amiga,
ou até mesmo se você vê no Instagram, ou se você é colega, você fala, não, mas eu conheço ela muito bem. Ela tá dando conta de muito. Tu não sabe quais são os desafios dessa mulher quando ela coloca a cabeça no travesseiro. Você não sabe os desafios dessa mulher por trás da foto, por trás da relação, por trás da legenda do Instagram, por trás do dia da festa que vocês se encontraram. Tu não sabe. E pode ser sim que essa pessoa tá, ó, voando, como cuidar de uma casa, como ter um relacionamento saudável, ou sendo mãe, ou profissional. Mas assim, talvez o que é o seu calcanhar de Aquiles, o seu desafio na vida, não é o desafio dessa mulher. E aí como é que você vai comparar? Para essa mulher, que seja que ela tenha mais facilidade, e isso não quer dizer que ela não tenha desafios, para fazer X coisa que você vê que ela tá, nossa, Excel isso aqui, ela tá ótima nisso aqui. Não quer dizer que ela não tem um desafio, que o que aconteceu para ela chegar nesse ponto, ou até mesmo vai ver, ela tá bom, ela sempre foi boa como dona de casa, cuidando de uma casa, ou num relacionamento, realmente. Mas e aí, você sabe o que é que ela tá struggling? O que é que ela tá com desafio, com dificuldade? Vamos combinar que ninguém senta na mesa e já começa a falar, ó, nossa, isso aqui, e já começa a falar seus desafios. Ah, tu tá vendo aqui, ó, minha conta bancária tá ótima, mas ó, meu relacionamento tá uma bosta. Não, não. Não é todo mundo que se abre assim, nas suas fragilidades. É difícil falar até em terapia? Como é que você vai falar numa mesa de um restaurante? Sabe? Ou até mesmo, não, tá lá, assume desafios como mãe para outras mães, e aí para uma amiga que não é mãe não vai ter coragem de assumir, porque não vai entender, ou porque não vai querer escutar, correr o risco de escutar uma crítica. Então, mulher, saia dessa cilada de se comparar. Eu afirmo como psicóloga de mulheres que o que você vê, a capa, a carcaça aqui, não quer dizer nada. Pode esconder coisas ali que você nem imagina. E a pessoa nem tem obrigação de te contar. A tua obrigação é voltar para si e olhar para si e se olhar com mais amor, sabe? Mais amor. Olha para você o que você está se cobrando, o que que você está se exigindo. Você pode sim ter você pode sim querer, né, almejar coisas muito boas para você, mas a forma com que você se cobra e se exige, é isso que eu quero que você pense hoje aqui, certo? Ai, vamos beber uma água, vamos se hidratar? Aqui nesse podcast a gente se hidrata. Uhum. Nossa, senão não consigo terminar e falar aqui. Outra coisa, outro ponto, além de comparar, é a questão de quando você fica olhando, né? Eu lembro de uma cliente minha que, ela tá trabalhando, ela tá estudando, ela tá num relacionamento, mas ela não tá dando conta de ir na academia. Isso é um clichêzão no sentido que muita gente passa por isso. Você só fica focando no que você não tá dando conta. Nossa, Joyce, eu não tô dando conta de ir na academia, eu não consigo me mexer, não consigo, eu não gosto, eu sou um fracasso nisso. E aí, pra você, pode não ser academia, pode ser outra coisa, né? Esse podcast a gente tem um acordo aqui, que na terapia individual, eu vou junto com você, eu pego na sua mão e a gente vai analisando a sua situação. Aqui eu preciso que você se autoanalise. Então, se pra você tá, eu me cobro porque eu não consigo colocar na minha rotina um exercício físico, uma academia, bota nesse exemplo. Se é outra coisa, coloca aqui, certo? Então, o ponto aqui eu lembrei dessa cliente de que ela falava que, não tô dando conta de ir na academia, não tô dando conta de tudo, eu tô falhando, eu tô fracassando nesse ponto aqui. E ela não olhava o que ela tava dando conta. Ela não dava crédito para ela que ela tava conseguindo trabalhar, que ela tava conseguindo estudar, que ela tava dando conta de uma casa, que ela tava dando conta de um relacionamento, que ela estava dando conta até emocionalmente da família no Brasil, dando um suporte sim emocional com questões ali da família no Brasil. E você vê? Cadê a parte que você se dá um break, se dá um alívio, que você contabiliza e dá crédito para as coisas que você tá dando conta? Dar crédito para as coisas que você tá dando conta te fortalece para
ter coragem, para ter força emocional para fazer outras coisas. Ou até mesmo não fazer outras coisas, mas poder escolher, sabe? É uma carrasca que você fica consigo mesma. Uma carrasca. Quando eu fui escolher o tema desse podcast, eu lembrei de eu tava, na verdade, pensando nessa frase. E dessa frase que eu pensei nesse tema. Que é, primeiro ponto, que você não tem nada. Você não tem que dar conta de tudo, você não tem que já tá falando alemão, você não tem que já ter tirado a CNH, você não tem que já tá dirigindo do outro lado aqui na Irlanda, né, na direita, você não tem que já tá num relacionamento, você não tem que já ter 2 filhos que escrevem, que leem, que são poliglotas e falam, né, todas as línguas, você não tem que nada, você não tem que já ter pago uma viagem para sua mãe vir te visitar, não tem nada. Não tem nada. E nessa cobrança excessiva de tem que, você esquece da única coisa que você tem mesmo que. E sabe qual é? A única coisa que você tem realmente a obrigação é de se acolher, é de se cuidar, é de se amar. Não, não é de se cobrar, de se chicotear. Tem formas e formas de fazer isso, mulher. A única coisa que você tem a obrigação, você acaba deixando de lado. Você acaba fazendo muito mal feito. Não, não é o seu namorado, não é a sua mãe, não é o seu chefe que tem que te acolher, te cuidar e te amar. Essas pessoas também podem fazer isso. Mas a responsabilidade, em primeiro lugar, a obrigação de quem é ir para fazer isso é você. É você. Não adianta querer que o outro faça. Não adianta. E aí eu vejo, né? Você esticando seus tentáculos, eu brinco que são os tentáculos, para resolver, acolher, ter o controle de tudo que está na sua volta. E aí a coisa que você teria que ter maior responsabilidade, que é sobre si mesmo, se acolher, você vai lá, não perde a oportunidade de puxar o chicote, de falar que não fez mais que obrigação, de pegar e ser cruel com você, de não contabilizar o que você está dando conta, de não pegar e se permitir realmente parar. Eu tenho uma visualização muito grande assim na minha mente quando eu sou para me acolher, quando eu quero ser amorosa comigo, sabe? Eu sinto assim, eu com a respiração curta, nossa, tô fazendo bastante coisa, né? E aí vem a vozinha, né? Eu coloquei a vozinha da Cláudia. A vozinha da Cláudia cobrando, falando, não, minha filha, vai que ainda tem uma lista de coisa para fazer. Vai que ainda, ó, tem dia para acontecer, né? E aí eu falo, senta lá, Cláudia. É por isso que eu falo, Cláudia, senta lá, Cláudia. Eu posso sim parar um segundo aqui. Eu posso sim, o que eu vou priorizar? E aí eu revejo mesmo. Eu tô muito cansada, eu consigo rever as minhas prioridades, eu consigo me acolher, né? Eu tô precisando. Não, não dou conta de trabalhar hoje. Ou, não, preciso mesmo limpar a casa hoje, preciso mesmo. O que eu consigo flexibilizar? Que eu não tô com força para cozinhar. Como é que eu posso comer de maneira mais saudável, mas assim, respeitando que eu tô sem energia, que hoje foi um dia difícil, sabe? E além de pensar o senta lá, Cláudia, da vozinha, eu penso de é quando eu retomo a respiração. E se tem como, eu gosto de deitar no chão reta, assim, e pensar, não tô fazendo nada. Eu não vou fazer nada. Eu não tenho nada. Ouve me acolher. Eu tenho todo o tempo do mundo. Daí você fala assim, Joyce, eu não tenho todo o tempo do mundo, Joyce. Você tá lá deitada, né? Abre um olho assim e fala, Joyce, não tenho todo o tempo do mundo. Aí eu te falo, às vezes por não se cobrar, só do fato de você se acolher, ser mais amorosa com você, tu não vai precisar todo o tempo do mundo. Tu vai conseguir literalmente levantar do chão, onde você permitiu deitar, às vezes em alguns minutos. Mas por quê? Porque pelo fato de que você se permitiu. Você falou, não, eu não tenho nada. Eu posso me acolher agora, eu posso respirar. Às vezes eu faço esse exercício de deitar, às vezes em 1 minuto, em 5 minutos eu me levanto. Eu já tô me sentindo melhor, sabe? Já tive clientes que fizeram, né, que usam esse exercício também, e não, eu não tenho que trabalhar, eu tô muito cansada, eu não tô dando conta de fazer nem comida. Deita, respira. E aí tava considerando ali até não ir trabalhar. E vai trabalhar. Por quê? Porque
se permitir um momento para se acolher e rever as prioridades. Se abraçar e falar, não, eu tô dando conta de bastante. Eu vou deixar isso de lado e eu vou trabalhar. Ou não vou trabalhar hoje porque eu realmente preciso olhar para minha saúde, eu realmente estou doente, sabe? Nossa, eu me lembro até de uma situação, eu fico maluca quando vocês. Maluca é bom, né? Mas é que eu fico indignada mesmo às vezes. Quando eu vejo as minhas clientes que se cobram pra caramba, com exigência gigante, fala, nossa, não, mas eu fiz tudo isso. E aí eu fui na academia. E a pessoa acabou de falar que tava muito doente, com muita dor de garganta, com muita dor física mesmo, e foi na academia. Aí eu pergunto, pra quê? Pra quê? Não é nem por quê, porque pra quê, eu acho até mais forte. Pra quê que você foi na academia doente? Sabe? Pra que você faz isso com você? E ainda acha bom. Ainda acha, ó, se gaba de fazer isso. Não, mulher, a gente tá vivendo errado isso daqui. O patriarcado venceu, o capitalismo venceu. Não é possível. Quem tá se cobrando, se chicoteando é você, não tá nem um senhor feudal fazendo isso contigo. É você mesmo que tá fazendo isso contigo. Sabe? E aí vamos pensar que se você não cuida do principal, que é você, que ninguém tem essa responsabilidade como primeira na vida, ou pelo menos nem deveria ter, você não deveria contar com os outros, com seu namorado, com seu marido, com alguém pra cuidar de você. É você que vai cuidar de você. E isso aqui eu não quero dizer que você não pode pedir ajuda, tá? É completamente diferente do que eu tô dizendo aqui, tá? Se você tiver estatelada no chão, atropelada emocionalmente, como que você vai conseguir ser mãe? Como que você vai conseguir ser filha? Como que você vai conseguir trazer dinheiro pro seu bolso para pagar suas contas? Nada disso vai ser possível ou vai ser muito mais difícil tudo isso se você estiver capenga emocionalmente. Se você não estiver te acolhendo. Se você estiver se cobrando, se exigindo super, não validando nada do que você tá dando conta, do que você tá fazendo, e só vendo o que tá faltando, o que não tem. Além de ser um pensamento super escasso, né? Pensa tudo que não tem. Ah, agora eu tenho trabalho. Ah, agora eu tenho inglês. Ah, agora eu tô dirigindo. Ah, mas agora tá faltando uma casa. Ah, não tenho casa própria. Ah, não fui pro Brasil esse ano. Ah, só fiz 2 viagens, não fiz 3. Ah, tá faltando amigos. Ah, tá faltando. Mulher, não. Não vai ser possível viver desse jeito. Você vai realmente ficar na sobrevivência, que é o que eu tanto falo todo dia aqui no podcast, no Instagram pra vocês. Você vai ficar sobrevivendo e não vivendo, sabe? Aí não me espanta. Um monte de gente fala assim: ah, não, viver desse jeito na Europa é melhor voltar pro Brasil. É melhor mesmo? Se no Brasil é o único lugar que você se permite não ser a carrasca da sua vida, é isso. Não é só? Vamos falar aqui um pouquinho do ciclo da autocobrança. Então, olha só, você cria primeiro uma expectativa em real. Então, eu tenho que falar japonês em 1 ano, em 6 meses. Eu tenho que estar fluente. Eu tenho que estar falando, aí você vai lá e se compara, né? Eu tenho que estar falando fluente igual meu vizinho, que é língua materna. O irlandês, meu vizinho, fala um inglês perfeito. Eu tinha que estar falando igual ele. Minha senhora, a senhora fala 2 línguas, né? A senhora fala português e tá aprendendo inglês, ou fala inglês. Não, não é sua língua materna. Mas também fala critiquês, né? Eu tinha que zoar essa. Fala 3 línguas, poliglota, se critica, não perde uma oportunidade, se cobra super excessivamente. Então você vai lá, imagina, autoanálise agora aqui. Então você cria uma expectativa em real, você faz um esforço extremo para alcançar tudo aquilo ali, dizem, não, é minha ambição, não, é o mínimo que eu tenho que fazer, todo mundo tá dando conta, menos eu, não, eu tenho que fazer. Aí você faz um esforço gigante. PS aqui, ó, quando você faz isso voltado ao trabalho, é quando acontece o burnout, tá? Spoiler. Ou quando não é relacionado ao trabalho, é quando acontece as crises de ansiedade, as crises do pânico, agorafobia, né? Tá? Então vamos lá. Aí você faz um esforço extremo e aí você se frustra. Se frustra porque você vai lá, não conseguiu. Daí você só tá olhando o que você não conseguiu ainda, né? Então se frustra. Aí você se critica. Aí você se culpa.
Aí você se compara. Aí você se cobra mais. Tá vendo o ciclo? Aí o que acontece depois que você se cobra mais? Cria mais expectativa. Em real, força mais. Se frustra, critica, se culpa mais. Vê só? E esse ciclo fica assim. Essa roda que não para. Pois é. E aí como para, né? Porque isso mina a sua autoestima. O que faz até você prolongar esse ciclo de autocobrança. Prolongar e causar até essa estafa, essa exaustão. Esse modo de sobrevivência constante, que virou by default, que agora só vive assim, só sobrevivendo, sabe? Aí tua energia cai, tua motivação também, as suas relações não ficam legais, os seus resultados, suas conquistas não chegam. Aí você fala, ai, sou preguiçosa, ai, tô procrastinando, ai, falta de vitamina D, ai, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Percebe onde que você vê os sinais? Mas que na verdade tudo começou que você tá minando a tua autoestima lá, ó, há meses, há anos, se cobrando excessivamente, se chicoteando. Faz sentido? Aí a sua autoestima é abalada profundamente e afeta todas as áreas. Sem energia, sem motivação, relações ruins, resultados que você não gosta, sabe? É preciso quebrar o ciclo, mulher. Quebrar um ciclo. É fazer esse exercício aqui que a gente tá fazendo aqui de autoobservação, trazer uma consciência para quando você começa a fazer esse movimento. Muitas vezes você vai perceber depois que já aconteceu. Então você já criou uma expectativa em real, você já fez um esforço extremo e muitas vezes você já tá lá se criticando, já tá frustrada porque não conseguiu aquilo, tá lá na sarjeta emocional se criticando, falando, nossa, todo mundo tá fazendo, olha lá, a mãe, esposa exemplar, olha lá, profissional exemplar bilíngue, e eu aqui se comparando, se criticando. Talvez você vai perceber quando já tá nessa parte do ciclo. Mas tudo bem, primeiro passo é trazer consciência. Você precisa trazer consciência para o movimento que você faz. Por que a sua Cláudia interior aqui, ó, tá falando na sua cabeça? Quais as frases que você tá trazendo de crítica? Nossa, eu não consegui ir trabalhar, limpar minha casa, ir na academia e fazer uma comida saudável. Eu só, entre aspas, consegui trabalhar e dormir, porque eu tava muito cansada. Como é que a gente transforma essa frase? Nossa, tava muito cansada. Eu dei conta de ir trabalhar, que bom. Meu salário vai cair na minha conta. Eu fui trabalhar pelo menos e eu priorizei o meu sono para amanhã ser um dia melhor. Que bom. Nossa, amanhã é um outro dia. Quem sabe eu tô mais descansada e eu consigo pelo menos ir na academia um pouquinho. Que seja 30 minutos para eu fazer um cardio, para eu espairecer. Você vê? É mudando o pensamento. Nossa, hoje eu só consegui levar minha filha para creche. Hoje eu não consegui limpar minha casa. O que você conseguiu? Aí você muda o pensamento. Nossa, eu consegui alimentar meus filhos. Ai, eu consegui fazer a rotininha do sono. Ai, eu consegui brincar com eles. Você vê? É tirar o foco do que você não consegue para que você consegue. É prestar atenção nas frases que você está tão acostumada de falar para si mesma que as frases que só são chicotadas na sua autoestima, são críticas, são comparações. E aí tu vai fazendo esse exercício de mudar. Não é fácil no começo, afinal são anos fazendo outros comentários sobre a sua pessoa. São anos com um comportamento onde você se exige, se cobra, não, nos permite descansar, nos permite te dar um break, ajustar aí a sua rotina, sabe? E eu gosto de um exercício que é o que você tá falando na sua cabeça. Você falaria para uma melhor amiga sua? Você teria coragem de falar em voz alta
o que você diz na sua cabeça pra você? Você teria coragem de falar em voz alta, nossa, como você é burra, pra sua amiga? Você teria coragem de falar pra sua mãe, nossa, você é mole, hein? Ah, credo. Você teria coragem de falar pra sua irmã, como você é preguiçosa? Você só foi trabalhar? Nossa, entende o que eu tô querendo dizer? Eu sei que entre saber o que tem que ser feito e fazer o que tem que ser feito é um caminho gigante, é um abismo no meio disso. E que muitas vezes, mesmo você sabendo, você não consegue fazer. E é por isso que tem a terapia. É por isso que eu, como profissional, estou aqui para te ajudar nesse processo, para identificar essas vozes sabotadoras, para identificar essas crenças, essas frases que você traz, os comportamentos que você faz, que você nem enxerga que você está se cobrando muito, ou que você nem enxerga que você está realmente se criticando demais, ou com uma autoestima abalada, que você não consegue identificar qual que é a questão aí que está sendo o gargalo, né? Da sua saúde emocional não tá boa, de você não tá dormindo bem, de você não tá comendo bem, de você não tá conseguindo relações de amizade ou amorosas saudáveis. Na terapia a gente mapeia isso. Eu dou a mão para você e a gente vai junto fazer todos esses exercícios, trazer clareza para primeiro de tudo você conseguir enxergar, ter consciência. Porque se você não, você não sabe, não tá enxergando a ponte na sua frente, não tá enxergando o buraco que tem ali, como que você vai fazer um caminho diferente? Como que você vai solucionar isso aqui se você não vê, né? Então a terapia faz todo esse trabalho contigo, certo? Se coloque em primeiro lugar, se ame. Vamos relembrar aqui um ponto mais importante desse episódio? Você tem que apenas uma coisa. A sua primeira responsabilidade na vida é com você mesma. Você é a primeira responsável a se priorizar, a se acolher, a se amar. Se tem uma pessoa que sabe a dor que você sente, é você. A dor que mais dói é a do teu couro. E isso ninguém vai poder validar para você. Quem sabe a forma, o que dói, como dói é você, e é você que tem que acolher. É você que tem que enxergar, validar para poder mudar algo na sua vida. Senão realmente vai ficar só no modo sobrevivência, só sobrevivendo. E existe muito mais. Você não é uma máquina, mulher. Você é ser humano, você é uma mulher incrível que tem uma vida para ser vivida muito mais gostosa e deliciosa, certo? Então, se você gostou desse episódio, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Coloca aqui um comentário, porque às vezes eu acho que eu tô falando sozinha. Compartilha, me ajuda muito quando você compartilha esse episódio nas redes sociais. E se você já não me segue lá nas redes sociais, eu tô sempre no Instagram para você ver a Pitty, ver aqui onde eu gravo, conteúdos profundos todo dia, certo? E nos vemos toda semana, quarta-feira, 6 da manhã, um episódio novo para você, mulher expatriada que tá pelo mundo afora. Beijo!